Nesta manhã eu vou falar sobre Estevão e o título da mensagem é Barnabé. Fui tanto zombar aqui do pastor Fernando que acabei perdendo o rumo. Terrível isso. Castigo, né? Mas eu vou falar sobre Barnabé e o título da mensagem é Um Cristão Exemplar. Esta mensagem tem 3 tópicos analisando a vida de Barnabé, mostrando como um homem, um cristão exemplar pelo seu espírito de grupo, por confiar nos irmãos e por aceitar ser ultrapassado, como está no seu boletim. O hino 496 do nosso hinário é um hino sobre Barnabé. Então, terminada cada divisão ou cada parte da mensagem, nós cantaremos a estrofe correspondente ao que foi dito. Assim que eu terminar esta primeira parte, que ele é um cristão exemplar pelo seu espírito de grupo, cantaremos a primeira estrofe. Quando terminar a segunda, mostrando que ele é um cristão exemplar por confiar nos irmãos, cantaremos a segunda, e da mesma maneira, quando terminar a terceira, em que ele é um cristão exemplar por aceitar ser ultrapassado, cantaremos a terceira. Então mantenha sua Bíblia aberta e junto com ela mantenha também o seu hinário, para não ficar embaraçado na hora do cântico. Por favor, queiram colocar-se em pé para ouvir a leitura de Atos 4, 36 e também o versículo 37. Atos 4, 36 e 37 diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, em outras versões, filho da consolação, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Queiram sentar-se, por favor. Tempos românticos, os que a igreja de Jerusalém vivia. Vitórias sobre vitórias, conversões, uma profunda solidariedade no relacionamento entre eles, até que, como acontece com qualquer comunidade viva, começaram a surgir os problemas. O primeiro foi um problema de ordem econômica. O fato de que as viúvas e órfãos, dentro da estrutura social do judaísmo, eram cuidados pela sinagoga. Convertendo-se e não tendo nenhum plano de assistência, a sinagoga deixou de cuidar destas pessoas carentes. A igreja primitiva começou a fazer face às necessidades, provendo o que essas pessoas tinham como carência. E aparece um homem que vê que as necessidades da igreja são maiores do que os recursos que ela possui. Esta é a sua primeira aparição. José, um levita de Chipre, ou seja, ele era da tribo de Levi, mas, embora aqui fosse a sua árvore genealógica, nascera fora da Palestina, tinha então uma formação religiosa judaica e uma formação cultural grega, vende uma propriedade, é um bem que ele tem. E ele vem, põe aos pés dos apóstolos para que esses administrem de acordo com a carência da igreja. Há depois uma continuidade da vida de Barnabé, que vai mostrando que ele é um cristão exemplar. Não é pela questão do dinheiro, pelo caráter, por aquilo que exibe nas atitudes e nos relacionamentos. É um bom homem com um bom nome. Bar, a palavra aramaica, filho, e Nabás, consolação ou coragem, filho da consolação. Ele é um homem que tem um nome que incorpora o seu caráter e vive à altura do seu nome. Mas muito mais do que o nome Barnabé, ele é um cristão. E eu fiquei pensando nisso, o fato de que muitas vezes os cristãos não vivem à altura do seu nome. Precisamos olhar para este homem, um cristão exemplar, e verificar em que ele é um modelo, um exemplo para nós, em que nós podemos imitá-lo. A primeira razão está aqui.
ele é um cristão exemplar, como está no nosso boletim, pelo seu espírito de grupo. Esse contexto já foi explicado. Ele viu um problema da igreja. Ele poderia se eximir de responsabilidade. Eu não sou apóstolo, os apóstolos que cuidem disto. Eu nem sequer fui chamado para fazer parte do corpo de liderança, então os líderes que cuidem disto. Mas ele entende que um problema da igreja é um problema seu também. Bom, ele vende a sua propriedade, Deus tocou no seu coração, ninguém é obrigado a fazer isto, não há um princípio bíblico que diga que devemos vender o que temos. Mas tendo feito isto, ele poderia presumir, bom, eu gastei tempo para ter aquele terreninho. Deus sabe como foi difícil formar esse meu patrimônio. Agora, eu vou entregar isso lá na igreja para o pessoal administrar? Será que aquele pessoal vai saber fazer bem? Deve haver lá no meio daquele monte de viúva e de órfão encostado lá, alguém que poderia se virar muito bem sem precisar da ajuda da igreja. E talvez a igreja tivesse maiores necessidades, devesse olhar para outro lado. Afinal, aquilo for uma propriedade sua. Mas ele tem espírito de grupo. Ele compreende algo que, como um ex-judeu, está enraizado na sua experiência teológica. No Antigo Testamento, a oferta não pertencia ao ofertante. Ela era entregue para ser administrada pelo templo. E ele faz isto. O texto diz que ele foi e colocou aos pés dos apóstolos. É um gesto simbólico. É como se ele estivesse dizendo, está com vocês, não está comigo. Era meu, não é meu, é de Deus. Estou vendo em vocês os representantes da obra de Deus. Estou colocando aos pés de vocês. Vocês vão administrar. Aqui está essa visão de grupo que aparece na vida de Barnabé. Ele não buscou visibilidade. Não impôs o seu conceito sobre o conceito do grupo. Não procurou estabelecer a sua visão pessoal como uma visão para o grupo. Havia algo a ser feito, estava sendo feito. É nesta linha que ele vai. Ele soube fazer parte de um grupo. Não me refiro a ninguém em particular, e ninguém deve ver isto como carapuça. E se achar que foi carapuça, antes de se fechar em copas, pergunte-se se não é o Espírito de Deus falando ao seu coração. Mas há gente que muitas vezes está num grupo, mas é um quisto. Nunca se insere, nunca faz parte. O quisto é algo estranho ao corpo, tanto que quando é extirpado, quisto ou cisto, como os médicos preferirem, depois que é tirado não faz falta nenhuma. É até bom porque o elemento de estética ou riscos de saúde já são eliminados. Está no corpo, mas nunca se insere. Um cristão exemplar é aquele que entende que foi trazido não para receber benefícios, mas para fazer parte de um grupo que tem um programa, que tem um projeto e vê isto como seu. Como é fácil nós nos colocarmos à margem de qualquer processo, como críticos, sem nos engajarmos e sem darmos de nós. Como disse alguém, criticar é tremendamente fácil. Não requer talento, não requer capacidade e nem mesmo boa vontade. Requer apenas mau humor. Mas aqui está um homem, aqui está o meu grupo. Este grupo tem um problema. Eu faço parte da solução. Barnabé se torna um exemplo para nós, porque precisamos olhar para a igreja, não como uma comunidade que pode nos prestar benefícios. Não como um lugar onde vamos para sermos recompensados ou para termos o ego massageado. Puxa, hoje o pastor trouxe a mensagem de exortação. Eu estava precisando tanto de conforto. Conforto todos nós precisamos todo dia. Todo dia que alguém quiser chegar e me dar um abraço e dizer, eu estou orando por você, eu fico feliz da vida. Mas nós precisamos ter visão de grupo. Precisamos ser ativos no sentido de compreender que existe uma obra para ser feita. Que ela está com a igreja. Consequentemente, está comigo. O cristão exemplar é aquele que se insere e que tem um espírito de grupo. Cantaremos isto nesta primeira estrofe do hino 496. É a estrofe que nos fala do espírito de grupo de Barnabé.
Não fica. Barnabé tinha espírito de grupo e sabia repartir o que tinha. Mas não apenas isto, ele era um cristão exemplar também por saber confiar nos irmãos. Não apenas a questão de confiar o bem material. Vamos a Atos, capítulo 9, versículo 27. Então lemos em Atos 9, 27. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Havia uma reticência muito grande dos cristãos com Saulo de Tarso. As notícias sobre a sua conversão se esparramavam, mas alguns achavam que era um fingimento seu para se aproximar dos cristãos que estavam ocultos. Entre Atos 4, quando ele vende o seu terreno, e Atos 9, já decorreram alguns anos. Alguns calculam que até um período de 10 anos. Os cristãos são perseguidos, hostilizados. Alguns não querem assumir publicamente com medo. E pode ser que esse homem, que era o maior perseguidor, esteja se valendo deste subterfúgio para descobrir quem é cristão. Barnabé creu na conversão de Saulo, creu na sua sinceridade e foi ajudá-lo. Agora, Barnabé não é apenas um membro de igreja que tem dinheiro, ele já é um líder na igreja. Atos 13, 1. Na igreja de Antioquia, ele está lá com outra igreja agora, não mais a de Jerusalém. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. E aí se nomeia o primeiro profeta e mestre, Barnabé. Ele já era um líder. E era respeitado, ele era tido como um profeta e como mestre. Era um dos pastores da igreja, podemos dizer. Mas ele sabia do cabedal de Saulo. Agora ele vê uma porta enorme se abrir, que é o ingresso dos gentios, os não-judeus dentro da igreja. Ele tem tanta convicção de que isto é algo trazido por Deus, que ele, sendo levita, descendente de Levi, não está mais na igreja de Jerusalém, que é uma igreja composta de judeus, ele está na de Antioquia, que é composta de gentios. Ele está lá com eles. Mas ele vê que o homem mais competente para cuidar daquele trabalho é Saulo. Ele olha os cristãos e vê o único que tem a cultura para tirar o cristianismo desta redoma e colocá-lo lá no mundo é Paulo. E não será um rival, mas será um companheiro. E vai procurá-lo. Então lemos em Atos 11, 25. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando encontrou, levou para Antioquia. Levou para a sua igreja. Talvez perca o posto, mas não importa que ele perca o posto. A igreja vai receber um homem muito competente. Aqui está em que Barnabé é um cristão exemplar. Crer na capacidade das pessoas. Investir nas pessoas. Abrir espaço para a liderança emergente. Há líderes que não abrem espaço. Pastoreei, sou pastor há 32 anos, igrejas que eu volto lá
20 anos depois, é a mesma liderança, é o mesmo professor da escola bíblica dominical, é o mesmo introdutor, não mudou nada. São as mesmas pessoas. Gente nova chega, quer servir, encontra ciúme, donos de pedaços, de segmentos, vai para outra igreja. O outro que surge acaba sendo um rival. Um cristão exemplar é aquele que não se vê como dono da obra, mas reparte, tem prazer no surgimento de novos líderes, crê na capacidade dos irmãos. Muitas vezes, por causa de zelo, e eu tenho zelo com a obra, nós somos tendentes a olhar para os outros mais novos e pensar, ainda não estão maduros. Ou, puxa, será que ele vai fazer como eu faço? Muitas vezes eu me surpreendo nisto. Com 32 anos de ministério, aí eu olho alguém que está começando e digo assim, será que ele vai fazer como eu faço? Eu espero que não, porque para fazer como eu faço não vale a pena, faça melhor. Como alguém já disse, os cemitérios estão cheios de insubstituíveis. Ele acredita no irmão, na capacidade do irmão, ele acredita na sinceridade. Todos veem Saulo com reservas, ele é um traidor. Ele não vê como um traidor. Ele o leva para a sua própria igreja, onde ele era profeta e mestre, Antioquia. E a partir dali, deste apoio de Barnabé, Saulo vai deslanchar. E não apenas Saulo vai deslanchar, mas a obra de Deus vai tomar um impulso extraordinário, porque um líder antigo abriu espaço para um líder novo, porque confiou nele, porque acreditou na sua sinceridade, porque honrou a sua capacidade de trabalho. Isso nós podemos cantar na segunda estrofe do hino, por confiar nos irmãos. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurado, dando de amor. Além de ser aquele que estendeu a mão e foi a fonte de consolo e abrigo, há uma terceira virtude em Barnabé que o torna um cristão exemplar e que precisamos imitar. Ele é um modelo, um exemplo, porque aceita ser ultrapassado. Ultrapassado não quer dizer lá esquecido na poeira, ou simplesmente alguém que perdeu o bonde da história. Não é isto. Vamos ver o que queremos dizer com isto. Acompanhe-me, por favor, a Atos 12, 25. Então, em Atos 12, 25, nós lemos assim: tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém. Viram como é que é a dupla? É Barnabé e Saulo. Atos 13, 7. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Juntemos os dois versículos. Em 12, 25, a missão é de Barnabé e Saulo. Em 13, 7, é o procônsul
que, querendo ouvir o Evangelho, é um homem de fora da igreja, chama Barnabé e Saulo. Esta é a ordem. Primeiro Barnabé, depois Saulo. Barnabé é mais famoso, está mais tempo na igreja. É profeta, é mestre. Saulo chegou há pouco. Então é assim que a igreja vê. A igreja vê a dupla como Barnabé e Saulo. É assim que as pessoas de fora da igreja veem a dupla, Barnabé e Saulo. Mas o tempo não para. E depois nós lemos em Atos 13:50. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Atos 15:2. Começo com 1. Atos 15:1 e 2. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados juntos com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. No primeiro texto são os judeus que hostilizam os cristãos e veem agora não mais Barnabé e Paulo, mas veem Paulo e Barnabé. No segundo texto, agora é a igreja, que não vê mais Barnabé e Paulo, mas vê Paulo e Barnabé. Ele soube ser o segundo. Ele reconheceu o brilho de Paulo. E quando Paulo se tornou o líder natural, ele aceitou isto com tranquilidade. Ele soube ser o segundo. E este é um dos grandes problemas, às vezes, para nós. Nós não sabemos ser ultrapassados. O bom líder é o que se torna prescindível. O bom líder é aquele que as coisas correm bem sem ele. Eu me lembro quando deixei a Faculdade Teológica de Brasília e fui para Manaus, depois de 9 anos. Não estou sendo pedante, a faculdade vai melhor hoje com o Dr. Gilton do que estava nas minhas mãos. Depois de 9 anos, dando uma feição, organizando o mestrado, construindo os prédios, dando nome à instituição, o secretário do campo me disse o seguinte: Isaltino, se você sair de Brasília, tudo que você fez vai cair. E eu disse: então, que tudo que eu fiz caia, mas o que o Espírito de Deus fez não vai cair. Muitas vezes nós nos identificamos tanto com a obra que presumimos que sem nós ela vai perecer. E quantas vezes temos sabido, não aqui felizmente, mas temos sabido de igrejas em que as pessoas se digladiam por cargo. Elas querem visibilidade, notoriedade, não aceitam de maneira nenhuma ser o segundo. Barnabé instruiu Paulo. E depois Paulo cresceu e ultrapassou. Há uma diferença entre servir e ser narcisista. Por vezes servimos porque queremos elogio, ser bem vistos, que vejam como somos consagrados, como somos um líder dedicado. Mas aqui está um homem cujo coração está na obra. Isto é um trabalho para Paulo. Ele vai chamar Paulo, traz Paulo para a sua igreja. E na vivência com os dois, Paulo acaba ultrapassando. O que é que nós queremos? O nosso progresso ou o progresso da obra de Deus? O nosso bom nome ou o bom nome da obra de Deus? Neste sentido, Barnabé é um exemplo para nós, porque ele não busca primazia, mas busca serviço. Não busca espaço, mas busca o que é melhor para a obra. Por isto, ele também é exemplar, como cantaremos nesta terceira estrofe. E quando a igreja se espalhou por todo o campo que havia,
depois de ter trazido para a sua própria igreja a Paulo e ser ultrapassado por ele, Barnabé não pendurou as chuteiras. Continuou o seu serviço, continuou o trabalho em companhia de Paulo. Mais tarde os dois tiveram uma desavença, acabaram se separando como dupla, não por espaço de liderança, por um terceiro, mas lá na frente, Paulo se refere a Barnabé em suas cartas com carinho e com saudade. Mas, ao falar de Barnabé, filho da consolação, eu me lembrei de outro B, os Boanerges, filhos do trovão. Graças a Deus, nas nossas igrejas, e particularmente na igreja do Camboí, nós temos muitos Barnabés. Infelizmente, em algumas igrejas, nós encontramos muitos Boanerges. Eram os dois irmãos a quem Jesus apelidou de Boanerges, que significa filhos do trovão. Às vezes, o membro de igreja não age como se fosse um filho da consolação, mas um filho do trovão. Não é que tem aquele vozeirão de vender tomate na feira. Não é isso, não. É porque por qualquer coisinha está explodindo. Infelizmente, um dos entraves a um progresso maior do reino de Deus é que há, apesar de toda dedicação e consagração, uma redução de Barnabés em relação a Boanerges. Senhor, eles não nos receberam bem, o Senhor quer que nós façamos descer fogo do céu para matar essa turma, por qualquer coisinha, vamos para o racha. Vamos cair fogo do céu e matar logo todo mundo que não concorda conosco. O que é que nós trazemos para a igreja? Consolação ou trovoada? Como é que, como cristãos, nós agimos com a nossa comunidade, com nossos irmãos na fé, com a nossa visão do Evangelho e com a nossa própria vida? Nós agimos como o filho da consolação ou como os dois filhos do trovão? Barnabé é que é o modelo para nós. Ele é um cristão exemplar. Ele tem espírito de grupo, não é um quisto. Ele está envolvido na obra. A obra é dele. Ele é um exemplo porque ele confia nos irmãos. Os irmãos têm valor. Ele acredita neles, ele vê sinceridade neles. Ele é um exemplo porque aceita ser ultrapassado. Ele é servo e não senhor. Ele é o exemplo a ser imitado. E que seja Barnabé um modelo para nós, um homem digno de confiança, de bom nome, de boa reputação e de bom serviço. E já que nós ensaiamos bem, cantando as estrofes do hino e o segmentamos, agora vamos cantá-lo todo. Pode ficar um tanto inusitado cantar 2 vezes um hino no mesmo culto, mas coisas inusitadas de vez em quando fazem bem. Vamos ficar em pé e vamos cantar todo o hino, pensando na vida de Barnabé, pensando no que vimos na Escritura e pensando no que estamos cantando. Não fica pra gente sozinho quando parecia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Tudo do amor de Cristo, tudo do seu compromisso. Em tudo bem do que eu diga, que é maldito. Era o seu dom.
Oraremos nesse instante e eu convido para vir à frente orar o irmão que tiver no seu coração o desejo de conduzir a igreja à presença do Senhor. Senhor, eu quero agradecer essa mensagem que veio direto ao meu coração. Quero agradecer a vida dessa querida jovem que cantou esse hino maravilhoso aqui na frente e tocou também no coração de muitas pessoas que não tiveram esse mesmo privilégio que ela está tendo. E a mensagem do querido pastor, nós temos certeza que foi o Senhor que colocou nos lábios dele. Em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. É bom ver um solista experiente, né? Agradecer pela solista que está começando. Vamos encerrar o nosso culto cantando o hino que está no nosso boletim. Finda-se este culto, 270. Enquanto nos preparamos para cantar, quero lembrar-lhes que estamos convocados para uma assembleia extraordinária.